Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui hoje, neste dia tão especial que o Senhor nos concedeu para nós juntos, nesta manhã, estudarmos mais uma lição da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Antes de nós recebermos o nosso professor, de fazermos alguns avisos importantes, eu convido a você, feche os seus olhos, vamos orar, para que o Senhor nos abençoe neste dia, para que nós compreendamos qual é a vontade de Deus nesta manhã tão maravilhosa. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nos deste condições, saúde, força, vitalidade, para nós nos reunirmos nesta manhã, para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Te louvamos, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical, por cada professor, por cada aluno, por esta estrutura, Senhor, de gravação. Oramos e agradecemos pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por cada editor, cada escritor, cada homem e mulher que o Senhor tem usado para escrever essas lições que abençoam tanto o nosso país e outros fora também. A mim e ao aluno, irmão que acompanha esta escola, derrame sobre nós uma bênção especial, uma porção da Tua sabedoria, para que nós possamos compreender a Tua Palavra e, o mais importante, colocá-la em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito que vocês estão com as suas lições em mão. Se você não pegou a sua lição, lembre-se, você pode fazer o pedido, adquirir a sua lição aqui no nosso templo sede, na nossa livraria Fonte Viva, juntamente com a nossa irmã Célia, com a irmã Lívia. Você vai ali e faz o seu pedido, ou se você ainda não adquiriu, pode retirar, ela tem alguns exemplares ali à disposição, e os irmãos compram a sua lição, um valor muito acessível. Está mais barato que uma Coca-Cola. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a vida da sua família. Vamos receber nesse momento, então, os nossos professores que vão ministrar a nossa aula de hoje. Que você preste bastante atenção. Pegue a sua lição, a sua Bíblia e vamos nos alimentar da Palavra de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui em mais uma manhã de Escola Bíblica Dominical. E nessa oportunidade, para estudarmos a lição de número 8, que fala sobre Isaque, o herdeiro da promessa, né? Nosso texto áureo é o texto mais importante, né? Ele se encontra lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 26, verso 12, que diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. A verdade prática, né, que nós tiramos já dessa lição é que Deus abençoou Abraão em tudo. E Isaque, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Irmãos, todas as vezes que nós estudamos a nossa lição bíblica, nós temos uma leitura bíblica em classe, que é o nosso texto de apoio para tudo que vai ser falado. E hoje a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Gênesis, o capítulo 26, versículo 1 ao 15, e depois o versículo 12 ao 14, e o versículo 24 e o versículo 25, todos do capítulo 26 de Gênesis. Então, se você tem a sua Bíblia, não tem a revista, está vendo e participando pela primeira vez, mas tem uma Bíblia em mãos, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Vamos ler então. Verso 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras.
e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Agora o versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medida, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Agora o versículo 24 e 25. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Essa é a nossa leitura base para a lição do dia de hoje, que tem pelo título Isaque, o herdeiro da promessa. Nós lemos aqui no texto áureo, no capítulo de Gênesis, versículo 12, e diz que e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. O que nós encontramos já de importante neste texto áureo é que Isaque, mesmo sendo filho de Abraão, ele teve que semear. Não é pelo fato de Isaque ser herdeiro de Abraão, que com certeza deixou grandes posses também para o seu filho, que ele não teria que semear, que não teria que colocar a mão na obra, embora havia pessoas ali lhe servindo. E o fato de ser herdeiro não o isentava desta atividade de semear e colher. Hoje nós vemos, infelizmente, quando se trata de heranças, muitas pessoas que trabalharam a vida toda, conquistaram e conseguiram levantar um império. E quando essas pessoas veem realmente a morte e ali a herança são deixadas para filhos e herdeiros, tem várias pessoas que podem ser herdeiras. O que nós vemos na maioria dos casos são que essas fortunas elas terminam se acabando. Esses grandes impérios às vezes começam a se perder ao longo do tempo, e muitas chegam até o pior caso, que é o caso da falência. Por quê? Muito disso acontece porque esses herdeiros, eles não tiveram cuidado de se envolver, de pôr a mão, de trabalhar, de dar continuidade ao legado daquele a qual deixou herança. É bem verdade que a pessoa que recebeu herança pode fazer o que quiser, mas na maioria dos casos, grandes impérios, grandes empresas, grandes nomes conhecidos terminam indo, podemos dizer, a ralo abaixo por conta de que os seus herdeiros não tomaram cuidado de semear. Outra coisa também é nós pensarmos na nossa vida espiritual e na nossa vida também material, carnal, relacionamento, porque aquilo que nós semeamos, nós iremos colher. Nós podemos, a lei da semeadura, você sabe como funciona, você planta tudo, mas você pode fugir da plantação, mas da colheita, não, E nós vemos que Isaque, ele semeou coisas boas e por isso colheu também as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Nós estamos falando de Isaque, o único herdeiro de Abraão. Obviamente não podemos desconsiderar Ismael, mas ele era o herdeiro, o filho da promessa,
Ele foi criado, com certeza, num ambiente muito amistoso, num ambiente amoroso, né? Ele foi um filho que veio no momento da velhice de Abraão e Sara. Eu tenho plena certeza que eles se dedicaram a todo o carinho, né, para com a vida dele, mas sem, contudo, deixar de desenvolver o caráter pacificador de Isaac e também a vida espiritual. Porque, embora Isaac ele tenha herdado as bênçãos de Abraão, ele também não foi isento dos desafios, e muitos deles parecidos com o do seu pai. Ele enfrentou problemas semelhantes. Eu tenho certeza que Isaac foi forjado no aconselhamento, na preparação do seu pai Abraão, nas experiências que Abraão teve com Deus, a qual o repassou para ele. Mas agora era momento de Isaac viver as suas próprias experiências, né? Muitas delas como do pai, uma segunda fome que apareceu em toda a terra. A sua esposa também era estéril. Rebeca também era estéril. Também sofreu oposições dos vizinhos, que por dado momento foram tomados por invejas, né? Que é o caso dos filisteus ali em Gerá. Então nós vemos que, embora ele sendo herdeiro, seus pais não criaram uma bolha protecionista sobre ele, pelo contrário, formaram, ensinaram, levaram a Isaac a uma comunhão com Deus, a ponto desse jovem menino, dessa pessoa que estava agora numa posição de amadurecimento, já constituindo família, poder sobreviver às provas que haviam sido postas diante da sua vida. Mas nós vemos que essas características implantadas na vida de Isaac foi resultado também da presença do fruto do Espírito sendo desenvolvido na vida dele, né? Uma lição para nós, que não é pelos meros esforços que desenvolvemos qualidades espirituais, morais, espirituais, para podermos vencer e quando somos confrontados por situações que nos levam a atitudes que muitas vezes há necessidade de uma renúncia pessoal. Nós estamos falando de Isaac, um jovem que foi obediente ao pai, porque permitiu que o pai o amarrasse, né? E o colocasse ali sobre o altar para o sacrifício, sem nenhuma manifestação de repúdia, de descontentamento, ou talvez de querer lutar pela sua própria vida. Não, ele foi obediente. Nós vemos também ele aceitando o aconselhamento do seu pai, a qual o mandou o seu servo buscar uma noiva para ele. Ele foi uma pessoa que acreditou, confiou, recebeu o bom conselho do pai, sabia que se ele se envolvesse com os jovens, que talvez não comungasse da mesma comunhão, não fosse da sua mesma linhagem, poderia trazer prejuízos à vida dele, familiar, marital, como também prejudicar o projeto que Deus tinha reservado para a vida dele e para a descendência do pai Abraão. Ele também foi um homem pacificador. Nós vamos ver isso muito na lição, porque vemos pessoas ali, os filisteus invejosos, né, que entulharam os seus poços, enterraram, jogaram entulhos, né, nos seus poços, mas ele continuou tomando uma atitude pacífica, uma atitude que Deus espera que nós tomemos também em situações parecidas. Este era de inicial o personagem de hoje, Isaac. O primeiro desafio que Isaac venceu, que está aí no ponto 1 da nossa lição, você que está nos acompanhando aí com a lição bíblica da Escola Bíblica Dominical, e você que não tem, pode nos procurar aqui na nossa livraria Fonte Vida, na nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui na Campos Sales. Com certeza as irmãs aqui da livraria vão poder lhe atender
e quem sabe, e com certeza fornecer-lhe uma revista a um custo muito pequeno. Nós vemos aqui falando sobre a fome na terra, que é o primeiro ponto, né? O socorro entre os filisteus, né? Nós sabemos, né, e nós veremos no futuro que o povo filisteu foi um dos arqui-inimigos do povo de Israel, principalmente pelo personagem que depois viria após Isaac, que é o filho dele, né, Jacó, que assumiu a bênção da primogenitura, que é algo para lições posteriores, mas que foi um arqui-inimigo do povo de Israel. Mas nesse momento aqui, podemos ver Isaac com o seu povo, com o seu gado, com os seus servos, com a sua família, se socorrendo, né, ali em Gerar, entre os filisteus. A terra, ela volta a sofrer uma grande fome, uma severa fome, como foi na época de Abraão. E inicialmente, né, Isaac ele criou um plano para se socorrer daquilo, e o plano consistia em ele ir para o Egito em busca de mantimento, uma atitude que seu próprio pai Abraão havia tomado no passado, que havia lhe trazido grandes prejuízos, né? Mas agora a história, o desafio volta a se repetir. Entretanto, nós vemos agora um jovem que ouve a voz de Deus, atende para o plano de Deus e, diferentemente do exemplo do seu pai, ele não desce ao Egito. Olha só o que diz o capítulo 26 e o versículo 2. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu te indicar. Então, o Senhor havia orientado agora a Isaac para não descer ao Egito, para não incorrer no mesmo erro do pai, né? E ele ouve a voz do Senhor e não desce ao Egito, ele permanece em Gerar, né? Ele convive ali com Abimeleque, rei dos filisteus, naquele local, e ali o Senhor o abençoa de sobremaneira, que ele consegue sobreviver àquele período de fome. E o que a gente começa a pensar diante disso é que às vezes fazemos planos, principalmente nos momentos de dificuldades, quando a porta está fechada, quando há um caso de enfermidade, um problema familiar, a gente quer resolver o problema, então a gente pensa em tomar determinadas atitudes. Mas nós devemos esperar e ouvir a voz de Deus, porque Deus tem sempre as melhores soluções para nós. No capítulo 16 de Provérbios, e no versículo, vamos ler Provérbios 16, 1, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua ou da boca, tá? Então, o homem tem os seus planos. Talvez você está nesta manhã de escola bíblica dominical, arquitetando, planejando, mas é importante saber se os nossos planos são os planos do Senhor. O Senhor, ele confirma, né, para nós qual é a verdadeira resposta, o que é melhor para nós. O Senhor falou: não desce, Isaac, para o Egito, né? E ele não desceu. Eu vou te mandar para uma terra e eu vou te mostrar. E mostrou, e era em Gerar, tá? E o Senhor o abençoou de sobremaneira naquele lugar, mesmo sendo diferente do lugar onde Isaac achava que seria melhor para ele, para sua família e para todos que estavam sob os seus cuidados. Deus, quando Ele quer abençoar, Ele nos abençoa independente dos lugares, independente onde for. Deus, Ele põe as suas mãos. Pode ser o lugar mais insípido, pode ser que não seja uma grande metrópole, uma grande cidade, mas se Deus quer te abençoar, Ele vai te abençoar aonde for. E você não, o importante é permanecermos no plano e na vontade do Senhor. O segundo ponto foi a confirmação das promessas, né? Porque Deus, né, ele tem, né, somente para com Isaac, teve um cuidado de reafirmar pessoalmente a Isaac sobre a aliança que ele havia feito com Abraão, porque até então
nós estamos falando de Isaque, o filho de Abraão, que era o amigo de Deus, que era o detentor das promessas. Mas Isaque precisaria também ter a compreensão de que essas promessas que foram feitas a Abraão estenderia a eles também, né? Muitas das vezes existem muitos crentes, né, que às vezes acreditam em promessas que na verdade, né, às vezes não são promessas vindas de Deus, são apenas palavras ilusórias, né, que vêm ao coração, coisas que até mesmo nós nos enganamos, né? Muitos até mesmo recebem aquelas chamadas profetadas, né? São pessoas que se dizem falar-se por Deus, né? E de repente traz ali uma mensagem contrária, mas nós devemos ter o devido cuidado em compreender qual é realmente a verdadeira voz de Deus. Vamos ler um versículo? É uma escola e a nossa base é a Bíblia. Lê Deuteronômio, abra aí comigo Deuteronômio capítulo 18, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Deuteronômio capítulo 18, versículo, 22. Achamos: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. E é algo que está acontecendo e acontece com muita frequência em nossos dias. Profecias de bênção, profecias de entregas, né, de veículos, de casa, e não estou dizendo que Deus não possa fazer e não possa falar, mas nós estamos diante de pessoas que estão se usando ao invés de deixarem Deus usá-lo. São pessoas que estão falando, estão tidos como falsos profetas. E quando isso não acontece, nós se deparamos com pessoas frustradas, decepcionadas, e começam até a blasfemar do Senhor, né? Mas é porque não tomou cuidado de entender e compreender que talvez aquela profecia, aquela palavra, aquela mensagem falada não fora da parte de Deus, mas pode ter vindo fruto de uma emoção, de uma presunção, fruto de uma pessoa querer criar uma imagem de santificação, né? Mas não é realmente a voz de Deus, e a voz de Deus ela é inconfundível. Quem tem o Espírito de Deus, ele escuta a voz realmente de Deus. Se Deus falou, vai se cumprir. Se não for Deus, também não irá se cumprir, né? Agora, se for Deus que falou, independente do tempo, independente do cenário, independente da circunstância, meu irmão que está nessa manhã aprendendo a palavra de Deus, se você tem uma promessa verdadeira da parte de Deus, creia, Deus ele vai cumprir. E naquele dia Deus repete para Isaque o que prometera ao seu pai, né? Então aquilo foi para que viesse tirar todo tipo de dúvidas de que Isaque pudesse ter em relação de que Deus havia talvez só chamado Abraão, seu pai, e talvez essa promessa não teria se estendido a ele. Não, Deus ele ratifica dizendo, a promessa não foi apenas para Abraão, Isaque, a promessa também é para você, na mesmo tamanho, na mesma proporção, da mesma forma como eu fui com Abraão de forma poderosa, eu serei contigo. E o Senhor então cumpriu as promessas a Abraão, a Isaque e a toda a sua descendência. Mas bem, você lembra que eu falei para vocês que os problemas eles se repetem, né? E não foi também diferente na vida de Isaque. Isaque também, se por um lado ele conseguiu ouvir a voz de Deus e não descer ao Egito, por outro lado ele cedeu
ao seu medo, ao seu temor e incorreu no mesmo erro do seu pai. Porque começaram a perceber, né, os filisteus, né, demonstraram interesse por Rebeca. Rebeca era uma moça muito bonita, foi uma jovem escolhida por Deus para ser esposa de Isaac, e isso despertou um desejo, um interesse dos filisteus por Rebeca. Da mesma forma que aconteceu com Abraão quando ele desce no Egito, e lá Faraó e as pessoas se interessam por Sara, né? E da mesma forma, né, Isaac, com medo, ele incorre no erro da mentira. E nós não podemos nos esquecer que o diabo é o pai da mentira, que a mentira em algum momento ela será descoberta, né? Que mentir é pecado, que mentir tem consequências. Nós devemos falar a verdade a todo o custo. Uma mentira não poderá permanecer e prevalecer por muito tempo, não. E ali ele mentiu, dizendo que Sara era a sua irmã, né? Mas na verdade, Sara como esposa, Abimeleque descobre toda aquela farsa, né? E isso gera consequências para Isaac, né? Então, quem está em Cristo, ele vive na verdade. Jesus falou: seu caminho, a verdade e a vida. Não vive andando segundo a falsidade. A gente precisa ter bastante cuidado quanto a isso, porque às vezes nós falamos, né? Às vezes corremos o erro de mentir, tá? Para quê? Para nos proteger, para proteger alguém, para proteger alguma situação, para garantir um determinado objetivo. E nós sabemos que a mentira só traz consequências e ela nos leva, infelizmente, a dificuldades maiores do que se nós estivéssemos falando a verdade. O segundo ponto, ele vai tratar de um mal que não todos nós devemos ter cuidado, que é a inveja. Isaac foi tomado pela inveja dos filisteus, ou seja, ele sofreu perseguições e consequências por conta que os filisteus o invejavam. Isaac tinha a bênção de Deus, ele era abençoado, e o cristão que é abençoado em todo lugar, é percebido as bênçãos sobre a vida dele, ele prospera em todos os setores quando ele é um crente fiel. Isaac não foi diferente, ele cresceu, ele prosperou, e os filisteus que conviviam juntos foram dominados por quê? Pela cobiça, foram dominados pela inveja, e começaram a atacar, porque Isaac ele era abençoado. Nós vemos aqui que o Senhor disse, né, que ele plantou e colheu no mesmo ano, sem medida, ou 100 por 1. Ele plantou no mesmo ano, colheu no mesmo ano, e a sua colheita deu 100 vezes por 1, porque a bênção de Deus estava sobre Isaac, e a bênção de Deus continua sobre você. Mas ele foi tomado, os filisteus, por uma inveja, principalmente Abimeleque e todos que estavam ali. Isaac, eles moravam numa região, tá, muito seca, uma região que não tinha água. E aí o que nós vemos diante disso? Que houve necessidade de cavar poços, era como se fosse hoje poços de petróleos, tá? Mas a inveja, eles começaram a entulhar, colocar entulho nos poços que uma vez Abraão havia cavado e agora pertencia a Isaac. Isaac foi abrindo novos poços e eles foram novamente colocando, né, entulhos, né? Por quê? Porque invejavam, queriam trazer prejuízo, e a inveja traz isso, causa prejuízo. A inveja, segundo a Bíblia, é como se fosse podridão dos ossos, é um sentimento carnal, pode levar pessoas a atitudes perversas, maldosas contra uma pessoa. Mas Isaac era abençoado por Deus.
Isaac estava debaixo da proteção de Deus. Quando alguém está debaixo da proteção de Deus, ninguém pode detê-lo, né? E aí o que aconteceu? Houve contendas entre os pastores de Gerar e os pastores de Isaac. Por quê? Por conta da questão da água, que era essencial para beber, para alimentar, para dar bebida aos animais, tá? Então, por isso, os poços que foi dado a Isaac, o primeiro era Ezeque, que significa poço da contenda, por causa da contenda que havia entre os pastores. Depois também outro poço foi aberto e colocaram o nome de Sitna, porque contenda gerou inimizade. Mas aí o Senhor abençoou de sobremaneira a Isaac, e ele abriu mais um poço, e esse poço se chamou Reobote, que significa alargamento, que significa crescimento, que significa houve espaço e paz. O que nós não podemos deixar é de cavar poços. Precisamos ser resilientes. Você faz algo, alguém se levanta contra você, continue servindo a Deus, continue fazendo. Isaac, ele tomou uma atitude muito especial, foi uma atitude diplomática, diante daqueles tantos confrontos, né, por conta da briga, por conta dos poços, né, ele abrindo mão de alguns poços e abrindo outro, deixando outros para um povo que não era nem herdeiro daquele que ele havia recebido do seu pai. Nós devemos aprender com Isaac, devemos ser mais tolerantes, devemos ser mais diplomático. A graça que está na vida sobre o cristão deve nos cobrir. Se nós amamos a nossa família, se amamos a nossa saúde mental, se amamos a nossa vida, precisamos muitas das vezes aparentemente perder para ganharmos. Tem um ditado aí fora que diz: você quer ter paz? Você quer ganhar ou quer ter paz? Às vezes é melhor ter paz, porque nós sabemos que a bênção de Deus está sobre nossas vidas. Não há necessidade de cultivarmos algum tipo de briga. O terceiro ponto fala que Deus aparece a Isaac e lhe faz promessa, né? Diante daquele espírito pacificador, né, que Isaac tinha, o Senhor fez promessas a Isaac. A primeira promessa, né, o Senhor apareceu a Isaac e disse a ele, de uma forma, alguns dizem teofânica, diz: não temas. Primeira promessa: não temas, porque eu sou contigo. Da mesma forma que o Senhor foi com Abraão, o Senhor estava também sendo com Isaac e cuidaria dele. A segunda promessa, o Senhor falou para ele: eu vou te abençoar, abençoar-te-ei. Ou seja, Isaac sabia que todos os seus atos, todas as suas atitudes estavam sendo cobertas pelas promessas de Deus. O terceiro, e um importante: eu multiplicarei a tua semente. Deus continuava com a mesma bondade que foi com Abraão, agora era com Isaac, e também estenderia. Muitas bênçãos que o Senhor deu a Abraão recaiu sobre Isaac, e depois nós vemos que recaiu sobre Jacó, Ismael e todo Israel, as 12 tribos, porque os filhos são abençoados muitas das vezes por conta das promessas de Deus feitas aos seus pais, aos seus avós. Abimeleque, diante de tudo aquilo, não suportando a questão da bênção, ele falou: olha, nós precisamos fazer um pacto, Isaac. E o rei filisteu, né, reconhecendo que o Senhor estava com Isaac, ele falou: não vou conseguir derrotá-lo, o negócio é nós fazemos uma aliança. Então ele procurou Isaac e ele falou: eu quero fazer uma aliança contigo, porque eu sei que o Senhor é com você, você é bendito do Senhor. E por isso ele fez um pacto mútuo de amizade, e Isaac não negou, porque ele pregava a paz e a pacificação. Diante disso, abriu-se um novo poço, Berseba, que significa, após a celebração desse pacto, Isaac encontrou água novamente num novo poço que abriu. Isaac o chamou de Seba, que é juramento. Ou seja, aquele poço foi aberto, não é apenas o juramento feito com Abimeleque, mas também significava o juramento que Deus fez com Abraão, com Isaac, e faria com a sua posteridade, que o Senhor o abençoaria, e dali saiu até a cidade por nome Berseba. Nós concluímos esta lição
dizendo que a trajetória de Isaac, ela nos ensina, né, que o verdadeiro legado espiritual que foi deixado a ele foi construído debaixo de uma confiança plenamente em Deus, foi construído através de uma direção de Deus, foi construído ao ponto de entender que Deus abençoa mesmo diante de tempos escassos e amargosos. Deus abençoa o seu povo, porque quando Deus quer abençoar, ninguém pode impedir. E Deus continua abençoando grandemente e confirmando Isaac como herdeiro das promessas. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Que lição maravilhosa. Como é bom nós nos reunirmos, né, para aprendermos a palavra de Deus, para nós absorvermos esse conteúdo. Tenho certeza que assim como eu, os irmãos foram abençoados nesta manhã. Antes de nós orarmos, de agradecermos a Deus, eu tenho 2 avisos importantes. O primeiro é um convite para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não nos conhece, que ainda não visitou uma de nossas igrejas, mas que tem participado dessas nossas aulas online. Eu quero fazer um convite para que você participe de um dos nossos cultos, conheça uma das nossas igrejas. Eu tenho certeza que você será bem recebido, vai receber uma palavra da parte de Deus e vai poder retornar para a sua casa, para o seu lar, melhor do que você chegou. Nós temos aqui no nosso templo sede cultos toda terça-feira, também às quinta-feiras e nos domingos. Nós temos 2 cultos, no domingo às 17h30 e às 19 horas. Nós também temos em todas as nossas igrejas a nossa escola bíblica dominical presencial. Você pode ali todo domingo a partir das 9 horas da manhã em qualquer uma das nossas igrejas participar com a sua família, com seus filhos, netos, sobrinhos, sejam eles crianças, do berçário, adolescentes, jovens. Nós temos uma grade curricular que atende a todas as faixas etárias. E você vem para a igreja com a sua família, recebe uma instrução, um ensino da palavra de Deus e terá a sua vida abençoada pelo Senhor. Você pode estar presente nos nossos templos, na escola bíblica, aprendendo junto com os nossos pastores, professores e também crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não tenho dúvidas que será um prazer te receber em uma das nossas igrejas. Também, meus irmãos, nós que amamos a escola bíblica dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Você está vendo passar aqui embaixo os números da nossa conta, a nossa chave Pix, onde você pode enviar suas ofertas, o seu dízimo e contribuir para a manutenção da obra de Deus, a manutenção dos nossos templos e também contribuir com a obra missionária, com o sustento dos missionários que estão no campo, pregando o evangelho, levando a palavra de Deus às nações. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus tem uma bênção especial reservada àqueles irmãos que se dispõem a contribuir. Nesse momento, vamos encerrar a nossa aula, gratos ao Senhor, mas antes, feche os seus olhos, nós vamos agradecer ao Senhor em oração por este dia, por estes momentos que nós passamos juntos na presença de Deus, aprendendo a sua palavra. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta reunião, por este momento tão importante. O Senhor nos abençoou e nos abençoa de maneira tão especial, tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos dado a oportunidade de sempre aprender a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós rogamos, nos dê, Senhor, sabedoria para absorvermos este ensino e para colocá-lo em prática, Senhor. Que estas palavras trazidas ao nosso coração sejam a verdade, Senhor, que será levada à frente das nossas emoções e nos conduzirá para o céu. Nós pedimos, abençoe a cada professor, a cada aluno, abençoe a nossa igreja, a cada família. É o que nós pedimos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.